Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel falando com vocês, meus amados. Passar por aqui e apresentar a vocês uns lançamentos da nossa editora, a editora Voz do Cristianismo. Nós temos alguns lançamentos aqui, A Desordem Mundial, Desvendando o Perfil do Anticristo. Esse é um livro fantástico, foi escrito agora esse mês. Aliás, foi escrito desde a pandemia, só que agora ele está sendo lançado este mês. Juntamente com ele está também Sob o Céu da Babilônia. É um livro fantástico mesmo, que a gente vem falando ali sobre desde a fundação de Babel, como uma ideologia política e como isso veio se infiltrando ao longo do tempo e até mesmo dentro da igreja. Hoje é Sob o Céu da Babilônia, desmascarando a aliança profana entre a igreja e o poder. Tá? Concomitante a esse livro, também tem Paganismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, que é de Débora Nascimento, da minha filha. Tá? Então, se você puder adquirir os três assim, eles conversam muito entre si. Vão ser 3 livros que vão falar profundamente ao seu coração e vai te trazer um aprendizado muito bom. Esses 3 livros aqui. Paganismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, A Desordem Mundial, Desvendando o Perfil do Anticristo e também Sob o Céu da Babilônia. Se você comprar esses 3, logicamente eu te mando de presente esse nosso lançamento aqui. É um livro, um opúsculo, um livro pequeno, mas poderoso, tá? Uma questão sobre o véu num culto. A nossa luta não é entre esquerda e direita, porque tanto esquerda ou direita, os dois estão indo para o mesmo inferno. Nós deveríamos alçar mais os nossos olhos e entendermos para que fomos chamados. Mas na falta de poder de Deus para vencer esta Jezabel que se instalou dentro da igreja do Brasil e do mundo, nós, ao invés disso, nós aprovamos comer na mesa de Jezabel. Você está olhando para esse panorama espiritual todo. E você está achando que a política vai dar jeito nisso. Você está olhando para essa mazela espiritual que se instalou nessa nação e você acha que é um partido cheio de políticos corruptos que vai dar jeito nesse negócio. Ou você é inocente, ou você é louco. Nós estamos achando que a igreja infiltrou-se com Jezabel, e Jezabel, irmão, não quer dizer que ela é de esquerda ou de direita. Jezabel é o poder. Não importa quem sente lá, aquilo é o espírito de Babilônia, é o espírito de Jezabel. E qualquer igreja que faça aliança com aquilo está perdido. Mas nós insistimos que um partido político vai salvar a espiritualidade do Brasil. Isso diz o tão patético que nós somos. Nós não precisamos de um político, nós precisamos de um Elias. Nós não precisamos de um presidente, nós precisamos de um profeta. Nós não precisamos de políticos de PL, de PT, sabe-se lá a sigla que você quiser dizer. Nós não precisamos de nenhum cachorro desse. Nós precisamos de um profeta, de um Elias. É disso que a igreja precisa. Está aí. Está aí. O banco master batendo na porta das igrejas. O banquete de Jezabel tem um preço. Você acha que tem só político de esquerda naquilo? Você acha que se cavucar direitinho não chega nos crãs grandes da turma da direita? Está aí. Você acha que quando estão cavucando, você acha que se chegar em uma igreja grande dessa, quantas estão envolvidas com isso? O banquete de Jezabel tem um preço, só que esses pastores não entenderam isso. Sentar-se na mesa de Jezabel tem um preço altíssimo para a igreja. E nunca ninguém converteu Jezabel, porque Jezabel é inconvertível. Por que, gente? Porque nós queremos chancelar o reino. Nós queremos estar com a autoridade que podemos assinar embaixo e dizer que isto aqui ou aquilo ali é o reino de Deus. Jesus está dizendo, você não tem essa chancela. Porque o reino de Deus, ele é maior do que etnias.
O reino de Deus, ele é maior do que raças. O reino de Deus não está interessado se você é negro, se você é branco, se você é pardo, se você é rajado, se você é assim ou se você é assado. O reino de Deus está interessado que ele classifica apenas, ele não classifica a raça humana em brancos, negros, brancos, pardos, japoneses e etc. Não está assim classificado. O reino de Deus classifica a raça humana em dois tipos de gente: aqueles que são remidos e aqueles que não são, aqueles que são pecadores, filhos da ira, e aqueles que são eleitos. É assim que é classificado, não é por cores, não é por raça, é pelo pecado. Mas o fariseu, como eu, quer classificar com a minha classificação. Você é calvinista ou arminiano? Não sei não, hein? E aí nós vamos vendo esses debates toscos, intermináveis acontecendo, e principalmente no campo da internet. A Bíblia diz que namorado não pode estar beijando em boca de namorado. É o que a Bíblia diz. A Bíblia chama isso de fornicação. Beijo, gente, não é uma coisa banal. Beijo, as pessoas dizem, o sexo começa no beijo. Não, beijo é sexo. Isso que é uma intimidade maior do que essa. Mas quando a gente fala isso aqui, aí parece que a gente veio da lua. Se a Bíblia diz aqui no Sermão do Monte, nós estamos colados nele, volta aqui, no capítulo 5 você vai ver, se eu olhar com um intento impuro para uma mulher, não é assim que diz a Bíblia, e a desejá-la em meu coração, eu fiz o quê? Eu adulterei com ela. Não é assim que diz a Bíblia, ou não é? Se a Bíblia fala que se eu olhar e desejar, eu adulterei, e se eu beijar, eu faço o quê? Por que é que serve para o casado e para o moço não? Que coisinha bonita isso. Viram o jeito da religião que a gente criou? E as religiões que mais cultuam os e costumes, as que mais tem casal de namorados subindo pelas paredes quando estão namorando. Ou não é assim? Mas quando a gente fala isso, gente, parece que a gente veio de mata esse pastor. O Sermão da Montanha é um padrão fixo de conduta do cristão. Não é aquilo que ele possa pensar que pode cumprir sozinho. É impossível para a gente isso aqui sozinho. Por isso, gente, que só um crente em Jesus pode estar enquadrado aqui, porque é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Pastor, então nada do que o senhor está dizendo aí eu sou. Então reveja sua vida, está na hora de apagar as velhinhas e vamos cantar aquela musiquinha. Tem batismo esse ano. Me chama no final do culto e diz, pastor, estou precisando... Não é voltar para Jesus. Estou precisando entender e ser crente. Porque este Sermão do Monte, ele não é uma bússola que aponta para o caminho. Ele é o caminho. Ele é a porta estreita. Entrai pela porta estreita. A porta é estreita e o caminho é estreito. Quem criou um caminho largo não foi Jesus para o céu. Ao contrário, diz que quem está andando no caminho largo está pavimentado e caindo aonde? Na perdição. Observa que com o Sermão do Monte é sempre dois olhares, dois tesouros, coração dividido, duas portas, dois caminhos, sempre dois. Porque nós não criamos nossos filhos mais para irem à escola e ver aquilo como campo missionário, aonde se possa pregar o Evangelho, aonde ele possa fazer a diferença. Filhos dos crentes hoje são os maiores demônios dentro das escolas, mas nós somos o povo bíblico. É a gente que quer consertar o mundo. É a gente que acha que vamos consertar o mundo com as teologias reformadas nossas, quando não estamos consertando nem a nossa casa. Eu não sei se era o Olavo de Carvalho, eu não sei bem quem que era, que a primeira vez que você entrava num curso de filosofia dele, ele dizia, você primeiro aprenda a arrumar o seu quarto. Aquilo era uma metáfora.
que ele usava. Arrume primeiro o seu quarto, depois tente mudar o mundo. Nós não arrumamos nem a nossa casa, irmãos. E estamos querendo arrumar a escola por quê? Nós ensinamos esse livro aos nossos filhos. Então por que a gente quer que o Estado ensine? Se tem uma coisa, gente, que foi pregada pela minha geração, e agora é a minha que pregou isso e fez isso. Sabe por que essa geração está dando super errado hoje? Inclusive a nossa deu. Eu tenho um diagnóstico prontinho para você, escrito em um livro. Chama-se O Manicômio, o nome desse livro. Como a geração de louco, que é a minha, olha bem, a minha, a do Elmo, a nossa geração é a geração de louco. Como essa geração de louco criou uma geração de psicopata, que é a da Débora, tal. E nesse livro eu falo o que é que a da Débora vai criar. Sabe o que a gente fez, gente? Nós cortamos um vínculo, uma conexão com o passado. Você lembra, o ano 2000 foi o berço de uma geração mimada. Porque no ano 2000 nós começamos a ser pais, nós. Quem tem aí perto de 50 anos, foi justamente ali que a gente começou a ser pai. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ali. 97, 2000 e pouquinho, ali a gente começou a ser pai. E quando a gente começou a ser pai, nós começamos a dizer uma coisa, tudo para chegar onde eu vou chegar, tá? Nós começamos a dizer uma coisa: eu vou dar para o meu filho, qual era a frase? Tudo que eu não tive. Veja, foi assim ou não foi? Esse era o mantra que a gente dizia. E na ânsia de dar para o meu filho tudo que eu não tive, eu tirei do meu filho alguma coisa que eu tive. Adivinha? A presença de pai e mãe. Ele canta igual estávamos cantando aqui agora. A santidade que aparece na vida dele ou dela é somente quando ele canta o hino 91 marca. Qual é o hino 91 mesmo? Nós acabamos de cantar ele aqui agora. Como é que é o negócio? Isso aí, esse daí. Eu esqueci, eu estou cantando porque eu esqueci de fato. A gente cantou o hino agora. Ele só diz isso aqui: Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença num coração meu. Os ídolos quebro, me toma Jesus. Ó, dá-lhe a pureza, dá-lhe a luz. Só domingo de manhã. Porque depois que eu sair daqui, eu vou viver igual um demônio. Eu vou viver igual o diabo. Satanás vai ter vergonha de andar perto de mim. Porque vai dizer: cara, tu é uma má companhia para mim. Doido? Eu não sei não. Mas andar perto de você é a maior queimação de fio. Será que nós não estamos nos olhando, irmão, desse tipo de espelho? Aonde a performance religiosa só se traduz na nossa vida no dia de domingo. E nós achamos que estamos progredindo, destruindo com as fortalezas de Satanás, quando somente o domingo faz sentido para a gente. Porém, o que a falsa religião produz é uma imitação de santidade e de espiritualidade. Veja, você acha que tem uma vida com Deus mesmo? Você que está aqui sentado, ou que está me ouvindo, você acha que isso que você está tendo aí é uma vida com Deus? Você acha que essa vida espiritual patética que você tem é uma vida com Deus? Nós achamos mesmo que isso que temos é uma crença em Deus. Hoje é o dia que Deus marcou. Por que eu estou pregando isso com tanta ênfase? Porque eu fui cobrado por Deus esses dias orando. Você precisa restaurar o altar. Precisa restaurar o altar. Você precisa falar com o povo da igreja para restaurarem o altar. Porque o Deus de Elias ainda tem fogo do céu para descer sobre nós. Mas só se o altar estiver restaurado. Só se o altar estiver em ordem. Porque o altar estava em desordem, porque estavam adorando a Baal no mesmo altar. Veja em que a sua família glorifica a Deus. Nós queremos filhos crentes, irmãos. Mas somos os primeiros a barganhar as coisas de Deus na frente dos nossos filhos. Nós queremos filhos crentes, mas mostramos para os nossos filhos que as coisas de Deus podem ficar em segundo plano, em terceiro, quarto, quinto.
Nós queremos uma família coesa e crente, mas quantas vezes seus filhos pegaram você, que é pai, orando por filho, mãe orando por filho, quantas vezes isso acontece? Nós desanimamos nossos filhos de vir num culto, porque nós ensinamos a ele que isso aqui não é tão importante a eles, que isso não é tão... Aí sábado nós vamos para as festas e domingo nós não vemos no culto. E adivinha quem está vendo tudo isso? Seus filhos estão vendo isso. São seus filhos que estão vendo você dizer que a igreja não presta toda hora. São seus filhos que veem, a primeira coisa que você faz é barganhar com oferta, com dízimo, com qualquer outra coisa, e você vai querer, depois de velho, que ele leve isso aqui a sério como? Você que está me ouvindo na internet, você vai querer que seu filho leve a igreja a sério como se nem você leva? Temos que os outros levem Deus a sério, quando nós não levamos Deus a sério, aí é covardia. Mas se nós apertarmos qualquer um de nós que estamos aqui hoje e aqueles que estão nos ouvindo, como é a sua vida de oração com Deus? Aonde você se encontra com Deus todo dia? Nós estamos ocupados demais para Deus, irmãos, essa é a realidade. Nós achamos mesmo que estamos ganhando, estamos destruindo fortalezas de Satanás. Como vamos derrubar fortalezas de Satanás se não temos capacidade de desligar um celular? Como é isso? Como vamos derrubar fortalezas do diabo com 5 minutos de oração diária? E a gente tem a pachorra, a desonra de dizermos, mas Deus sabe de tudo. Claro que Ele sabe, e Ele sabe que você não está nem aí para Ele. Preciso ser um estrangeiro, porque não temos mais aquilo que teve em Atos, porque nós não buscamos aquilo não é interessante para a gente. Aí nós precisamos dizer que ainda existe, aí nós ficamos com esse fogo estranho, dizendo que temos um Espírito Santo que rebola nós de um lado para o outro assim, e aí a gente volta para casa com a mesma vida ruim. Quem era viciado em pornografia continua viciado, quem continua adulterando, continua fazendo isso, aquilo outro, mas falam em línguas. Não, vocês enrolam línguas. Olha só isso aqui para você entender, presta atenção. Em Marcos capítulo 15, Jesus aparece ao discípulo e dá uma ordem a eles, aos 11. Diz assim: ide, como é que é? Por todo mundo, pregai este evangelho a toda criatura, ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho dito, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso ou não foi? Foi, não foi? Ele deu a ordem ou não deu? Deu, não deu? Mas quando ele está sendo assunto aos céus, ele vai, aquele discípulo já era crente, sim ou não? Era um crente ou não era? Porque o único não crente ali já tinha saído do ramo, que era... O que acontece aqui? O Judas já tinha saído ali, todo mundo era crente. Jesus lá em João 20 diz assim: recebam o Espírito Santo aos discípulos e sobra deles. É ou não é? Então tá. Então eles já tinham ou não o Espírito Santo ali? Eles já eram regenerados pelo sangue de Jesus. Por que eles eram regenerados pelo sangue de Jesus? Jesus tinha morrido e vertido o sangue. Correto? Então os 11 já eram regenerados no sangue de Jesus. Jesus disse que eles já tinham o Espírito Santo. Mas quando é para sair mesmo, para a igreja, para pegar fogo em Jerusalém, Jesus diz o que quando está sendo assunto aos céus, aos discípulos? Em Atos capítulo 1. Ele diz assim: agora vocês podem ir. Ele diz isso sim ou não? Ele diz assim? Sim ou não? Não. Ele diz o quê? Mas ficai em Jerusalém. Ora, ele não tinha dito para os caras ir embora, sair? Não, ele disse não. Porque se vocês saírem agora, vocês não aguentam 10 dias lá fora. Fiquem em Jerusalém. Até que o quê? Que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, porque sozinhos vocês não vão. Deixa o Espírito Santo vir. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Éfeso. A luta é sobre-humana, irmãos, que nós vamos passar daqui para frente. E se você vai passar essa luta achando que a sua biblioteca vai dar resultado, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Vão botar fogo em você com ela. Se você acha que seus títulos de doutorado, igual eu tenho um, disso, daquilo outro, vai servir para você para alguma coisa, você está perdido, é um todo. Quem está ditando o que você veste? Quem dita o seu corte de cabelo? E foi me denunciado aqui agora há pouco, meu cabelo está meio assanhado pela Fernanda. Quem dita o seu corte de cabelo? Cabelo da gente. Quem dita o que nós vestimos? Quem dita o que você, irmã, veste? Quem dita o nosso vocabulário? Quem dita as nossas amizades? Você vê um crente falando hoje, você não acha diferença na fala dele para o ímpio falando. Vê uma mulher que diz que é de Deus se vestindo hoje, você não vê diferença entre ela e a mundana se vestindo. Você vê um homem que se diz homem de Deus hoje, você não vê diferença de veste mesmo entre ele e ninguém da vida no cercado dele.
Não há diferença de nada, nossa. E por veste, irmão, não estou dizendo que roupa salve ninguém, não é essa imbecilidade que eu estou falando. Eu estou falando de querer ser diferente. Nós não temos diferença nenhuma mais. Quando nós abrimos a boca, só sai o que da nossa boca? Eu converso com certos crentes que eu digo, meu Deus, eu podia estar conversando com um ímpio. Que mas nenhum mesmo, do movimento pentecostal atual, conheceu o batismo no Espírito Santo. Nenhum deles. Quando eu digo nenhum, isso vai ficar gravado para a internet também. E quando eu digo nenhum, entenda-me, é nenhum. Portanto, foram 120 pessoas cheias do Espírito Santo no Pentecostes, não foi isso? Foi ou não foi? E o que eles fizeram com o mundo? Eles viraram o mundo de perna para o ar. Alguém disse, aqueles que transtornam o mundo chegaram também aqui. Então não. Eu não creio que essas pessoas que estão pulando no culto, estão sapateando e falando, essas coisinhas por aí estejam batizadas com o Espírito Santo. É carne, é emoção, é demônio, pode chamar do que você quiser, menos de Espírito Santo. Que seja muito claro isso aqui. São as pessoas que menos oram, são as pessoas que menos jejuam, são as pessoas que odeiam ler a Bíblia, são as pessoas que não gostam de comunhão com Deus, são as pessoas que não vivem para Deus, mas vivem dizendo que tem dom. Isso eu não acredito. Essa é uma espiritualidade invernizada. E agora com o advento político, então, é que a gente, isso aí foi escoado para o topo. Não abortarás. Criamos esse mandamento. Ora, todos contra o aborto. Por quê? Tem crente a favor disso, é? Como é que faz isso aqui? Mas e o sexo fácil? E os filhos nossos que começam a namorar com 12, 13, 14 anos? Alguém vai dizer isso também? Vamos falar sobre isso? Você daria um carro para uma criança de 13 anos dirigir? 14 anos? Então por que essa criança está com uma mulher do lado chamando de namorada? Prestes a engravidá-la? Sim, prestes a engravidar. Porque tu já viu criança pensar em alguma coisa? Mas nós queremos escolher, gente. É essa falsa espiritualidade que não entra na minha cabeça. Nós queremos escolher coisas, queremos escolher peteca para bater. Vamos pegar tudo. Então o falso moralista, o falso espiritual, ele faz uma encenação para a santidade, porque parece santidade aquilo. Mas ele é odiado pelos homens, porque ele quer julgar todo mundo baseado no que ele acha. E ele é odiado por Deus, porque ele não vai ser crente nunca. E está aí as igrejas enfiadas em escândalo de INSS, de Banco Master. Tu acha que a igreja do tamanho da nossa está nisso? E não vai ser perseguição contra a igreja não, viu? Que todos saibam. É Deus desmascarando essa prostituta que se fantasiou de igreja e está ferindo o nome de Cristo em todo o tempo por aí afora. É Deus quem vai tratorar esse negócio. Soubesse da notícia que o Espírito Santo saiu da minha vida, quem notaria isso? Os ímpios têm que olhar em mim e ver Cristo em todas, absolutamente todas as nuances da minha vida. Esta é quando nós começamos a entender que estamos caminhando rumo à espiritualidade correta. A nossa luta não é entre esquerda e direita, porque tanto esquerda ou direita, os dois estão indo para o mesmo inferno. Que disseram, isto é uma igreja bíblica, eu estou cansada do falso evangelho daí de fora. Nós não queremos mais esse falso evangelho, vamos denunciar o falso evangelho, mas denunciar o falso evangelho e não viver o evangelho verdadeiro te fez filho do diabo 2 vezes. Porque os pastores modernos estão enfeitando um morto todo domingo na igreja.
Estamos colocando maquiagem em um defunto e chamando isso de ministério. Religiosos sempre procuram identificar o reino baseando-se nas aparências humanas. Mas isto é um grande erro. Você não pode identificar o cidadão do reino tomando como base a sua aparência. Porque Jesus disse, não dá para ser assim.